Jesus nos abençoe e nos guarde em sua paz. Falarmos sobre a vida e sobre a morte, mas falarmos algo mais, para não sermos repetitivos nos conteúdos que encontramos na literatura espírita e também nas pesquisas e nos trabalhos que, em particular, cada irmão consegue fazer por si. O Espiritismo tem toda uma beleza, toda uma grandeza, quando a gente percebe o quanto nós, individualmente, podemos trabalhar o nosso conhecimento sem dependermos, muitas vezes, de estarmos a essa escola ou aquela, ou alguém que esteja inserido em um local distante, sem uma casa espírita, tem a oportunidade de estudar com o avanço da tecnologia, de buscar fazer suas buscas. E isso é um dos aspectos que a gente vai vendo que o Espiritismo não impõe regra nenhuma, é uma doutrina de livre-arbítrio. No grupo de estudos que trabalhamos, por vezes, tem colegas que estudam lá com a gente e retornam depois de 2, 3 meses de afastamento. Posso retornar, Paulo? Pode, porque o teu aprendizado é vinculado à tua vontade. Quando estive numa oportunidade em 2008 de estar na África, e lá havia um grupo de estudos, e se você faltasse 3 aulas, você podia retornar só 6 meses depois, quando era criado um novo grupo. Então, quando a gente vai descobrindo essa doutrina de livre-arbítrio, o aprendizado está vinculado à vontade da pessoa, de fazer as suas buscas. E quando se fala em interpretar a vida e a morte, vamos começar a pensar. Quando nós reencarnamos, nós viemos totalmente a sós e invadimos a intimidade de um lar. Não são nossos pais quem nos trazem a reencarnação. Somos nós que entramos na intimidade de um casal. E nós viemos totalmente a sós. Sofremos a influência do meio, desses pais, desses que aceitaram nos oportunizar a reencarnação. Fazemos o que damos conta, o que quisermos fazer com o nosso livre-arbítrio durante a existência. No entanto, quando a gente volta para o mundo espiritual, nós voltamos totalmente a sós. Totalmente a sós. E ao fecharmos, encerrarmos a nossa vida na Terra, imediatamente ganhamos a grande consciência. E é essa quem vai nos fazer mais ou menos felizes, conforme nos utilizamos deste livre-arbítrio durante a existência aqui na Terra. Hoje se comemora o Dia de Finados. Os mortos desde os povos mais antigos, desde os primatas, de uma maneira ou de outra, eles faziam algum tipo de reverência ou referência aos seus mortos. E a gente vai ver no Egito as tumbas enormes, muitas vezes tem que se caminhar 40, 50, 60 metros entre a entrada e o local do túmulo, e um caminho todo enfeitado como se hoje fosse tudo neon, de tanto imagem, de tanto conteúdo que se colocava. Tudo relacionado à personalidade que ali estava naquela tumba, ou as pirâmides. A visão grega, a visão romana. E a gente vai vendo de que a morte, quer dizer, no mundo, logo a gente retoma a ideia, já existem mais de 65 mil religiões. E cada uma tem o seu modo de interpretar e lidar com a vida e também com a morte. Qualquer um de nós pode sair hoje à noite daqui, chegar em casa, pegar um lápis, um papel, uma caneta, um computador, um celular, um tablet, criar um regimento, um estatuto, ir nos órgãos oficiais, registrar e sair chamando as pessoas. Fui iluminado pelo Espírito Santo, Deus me deu, e eu estou fundando uma religião, e logo eu já estou neste meio, como a gente está vendo, esses momentos
aqui na Terra no sentido religioso. No entanto, por mais que os homens criem religiões, a morte ela é a mesma para todos. Por mais que cada religião tente interpretar ao seu modo, ela é igual para todos. Vamos lá. Nós vamos morrer um dia? Sim ou não? Sim, não. Nós não vamos morrer nunca. Porque nós somos espíritos criados por Deus e o espírito não morre nunca. Isso não é novidade, mas vamos refletir para que a morte não ocasione dor quando ela vem visitar em nossos lares. O que é a morte? Alguém pode dizer assim, deixar o corpo de carne. Mas vamos pensar a nível de leis, de ciência, e estamos falando de Deus quando falamos em ciência. Porque todas as leis da natureza são as leis de Deus. Quando Allan Kardec estudou os fenômenos promovidos pelos espíritos, ele estava tirando um véu, descortinando as leis de Deus. Ele não descobriu nada. Ele trouxe para nós, através dos estudos, o que ele conseguiu. Chamamos de descoberta ou não, mas já existia. Ele não inventou a reencarnação. Ele não inventou a lei de causa e efeito. Ele não inventou nada do que está nas obras básicas. Por isso que ele chamou doutrina espírita, doutrina dos espíritos, das almas dos homens que viveram aqui na Terra. Vamos voltar à morte. A morte é um fenômeno biológico natural. Não tem nada que possa nos dizer que ela seja uma tragédia. Nada pode dizer que ela seja uma desgraça em um lar. A questão toda é que até agora as religiões nenhuma quiseram se ocupar em estudar o espírito e o fenômeno da morte. E nós vamos descobrindo que nesta perfeição das leis de Deus não há acaso em nada. Não há morte prematura. Não há morte prematura, a não ser aquele que se suicida. Esse retorna prematuramente. Porque o espírito, ao reencarnar, ele vem para viver algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, vários anos, muitos anos, 100 anos. E essa harmonia das leis de Deus atrai os acontecimentos, porque, cumprido o período que tem que se ficar aqui na Terra, na experiência para o espírito, encerrado esse período, algo tem que acontecer. Não há botão para ser desligado no corpo. Pode ser um erro médico, uma alergia, um tombo. Ontem, na TV foi noticiado de uma menina que caiu de um prédio de mais de 10 andares. Quem ouviu o noticiário? E ela estava dando alta. Problema num braço, uma luxação. 15 andares, tem gente que cai 2 metros e desencarna. Quando é hora, quando não é, não é. Lembro de uma trabalhadora nossa, do Dias da Cruz, que vinha toda semana, 2 vezes da cidade de Coxilha, uma vez para trabalhar como voluntária e outra vez para os estudos. De repente ela começou a sentir dores abdominais e fora levada no hospital, deram um remédio para dor de barriga. E o esposo dela levou ela de volta para Coxilha, ela passou a noite muito mal, o remédio não teve efeito nenhum. Retornaram no hospital, lá no atendimento, na emergência, outro médico. Escreveu o que estava ocorrendo, o médico trocou o remédio para dores abdominais. E ela retorna para Coxilha e fica pior ainda. E volta
À tardinha, outro médico atendeu, trocou de novo o medicamento para dores abdominais. 3 médicos. Retorna, passa a noite cada vez pior, e pela manhã o esposo, que era de Tapejara, liga para um médico amigo lá e pede para ele olhar a esposa dele, porque não sabe o que fazer e ela estava cada vez pior. Quando chegaram lá, que ele começou a falar das dores abdominais, o médico disse: ela está infartando e nós não temos o que fazer aqui. Vamos levá-la ao hospital em Passo Fundo. Quando chegaram, ela já estava desencarnada. E aí o esposo dela nos chamou, fomos lá no hospital, fazia minutos que eles haviam chegado em Passo Fundo. E aí ele disse para mim: Paulo, 3 médicos. E olha ela ali. E um espírito amigo veio e disse: diga a ele que era o momento dela retornar. Se não fosse o primeiro médico, seria intuído pela providência divina. Ela é uma trabalhadora do bem. Ela não estava ao abandono das nossas equipes espirituais, mas era o momento dela retornar. E para alegria nossa, o que é muito raro, que trabalhadores desencarnados venham, e todo ano a gente tem trabalhadores que desencarnam, são quase 200 no Dias da Cruz, e a gente fica se perguntando cada ano que começa quem vai esse ano. A gente não sabe. E ela nos trouxe 3 comunicações muito agradáveis, falando das alegrias que ela sentiu no mundo espiritual, pelo equilíbrio, pela segurança que o Espiritismo trouxe a ela e por ela ter se voluntariado no trabalho no bem. Que a grande vitória dela foi voluntariar-se e permanecer trabalhando no bem. Primeiro traço dos vínculos dela com o Cristo em permanência fora este trabalho que ela realizou. Então, a gente tem que tirar a ideia de vitimização, de erro dos outros, de erros e compreender que se fizermos a nossa parte, de resto, o que não depende de nós depende de Deus. Seja onde for, depende de Deus, é da providência divina. Então, retornando, renascemos, começamos de novo, a gente ganha um novo tom de pele, uma nova cor de cabelo, um novo corpo, uma nova estatura, um novo nome, uma nova profissão, novos pais, novo casamento, novos filhos, novo lugar, profissão, tudo novo, diferente. Porque a ideia do começar de novo é tão extraordinário quando a gente vê que desde o corpo, o lugar, meus pais da outra encarnação não foram dessa e não serão da próxima. Essa é a beleza, senão nós fecharíamos um núcleo egoísta de criaturas que se fecham nas reencarnações sucessivas. Renascemos sempre juntos e próximos de nossa família espiritual. A carnal tem as convenções das necessidades, espíritos amigos, próximos, e também aqueles aos quais temos situações para resolver. A gente deixa de lado sempre a sogra porque ela é personal trainer. Essa não vem que não tem. Retornando então, esse começar de novo é tão extraordinário nas leis de Deus, porque se nós formos observar, no Livro dos Espíritos diz, a infância é férias. A gente não sabe se ali vai estar uma criatura angelical ou um espírito falido, criminoso, derrotado, com as suas imperfeições, mas ele já ganha um novo lar, ganha carinho, amor, atenção, segurança, tudo novo. E ele tem a infância para brincar. É férias. Nas leis de Deus não importa o que o espírito fez. E depois os estágios temporários da mente, porque o espírito não é o bebê. O espírito não é a criança, não é o jovem, não é o adolescente, não é o velho. Porque nós não podemos confundir corpo biológico com a alma. Velho, Divaldo quem diz, só é quem velho se sente. Tem gente que envelhece com o corpo,
Tem gente que não envelhece nunca. O Chico Xavier dizia: tenho meus 90 anos, mas me sinto como um jovem de 20 e tantos anos. Não com a infantilidade que ainda a juventude nessa idade muitos têm, mas ele mantinha a mente um status de alegria, de jovialidade. Não envelheceu como o corpo. Ninguém precisa envelhecer junto com o corpo, porque o corpo, ele tem vida biológica. Vejam que esta planta tem vida biológica, ela tem um tempo para viver aqui na Terra. Todos os animais, todos os seres vivos. E nós temos também um corpo biológico, que tem um tempo para a vida aqui na Terra. Então, retomando, a morte é a cessação da vida biológica. Cai o corpo como matéria inerte. E aí, como é que é? O que acontece? No momento em que eu já não posso mais controlar esta matéria, em que eu me vejo ali sem entender direito, por vezes, o que está acontecendo. Me vejo vivo, me vejo agindo, me vejo igual, muitas vezes, mas não entendo direito. E aí uma questão que, por vezes, alguns espíritas se assustam. Quando a gente desencarna, a gente vai para as colônias. Para onde vão as almas quando desencarnam? Jesus, certa vez, ele nos disse: onde estão os teus tesouros? Ali estará teu coração. A maioria de nós que desencarna fica por aqui. Estão achando estranho? Se os seres ao desencarnar fossem para as colônias, não haveria tantos seres ao redor de nós. E num dos últimos livros do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo, ele diz que a obsessão na atualidade aqui na Terra virou pandemia, uma epidemia generalizada. Se os espíritos ao desencarnar fossem para as colônias, em 200, 300 anos não tinha espírito ao redor de nós quase. Mas não é bem assim. A maioria que desencarna fica por aqui. Vamos já conversar mais sobre isso. Vejam que se a gente aqui, enquanto encarnado, não é dado a prática voluntariada no bem, a caridade, ao estudo sério, não pense que você vai desencarnar, vai levantar, olhar para o corpo, dar um tchauzinho, bater a poeira do corpo e dizer: tragam os miseráveis que agora eu vou ser caridoso. Onde que tem as aulas aí que agora eu quero estudar o Espiritismo, eu quero ver essa reencarnação, eu quero ver a lei de causa e efeito, agora eu quero ser bom, quero ser justo, quero ser caridoso. Vocês acham que isso vai acontecer com o psiquismo de quem é acostumado a atender os apetites mais terra-terra? Vejam que grande parte de nós, isso é o Espírito Emmanuel quem nos diz, que a gente reencarna e logo que a gente começa a dar conta que nós vamos ganhando a nossa autonomia, nós vamos esquecendo os ideais, as propostas de amar, de se vincular no bem, de praticar a caridade, de ser humilde, de ser simples, e já começa a correria atrás do materialismo. O que é o materialismo? É o dinheiro? Não. Tudo que envolve as coisas da terra e não do mundo espiritual é materialismo. Comer, beber, trabalhar e pagar conta em dia é uma vida material. Tem nada demais. De espiritual não tem nada. E aí diz o Espírito Emmanuel: o homem vai se desenvolvendo, recebe sua autonomia, corre atrás de bens, briga, conflita, arruma inimigos, dívidas espirituais e desencarna de mãos vazias. Não produziu nada para a alma. E acha que ele vai desencarnar e vai ir para as colônias estudar, se dedicar à caridade? Não. Ele vai ficar na muvuca. Aí ele vai ver os filhos brigando por causa daquele apartamentinho, daquela
terrinha, daquele apartamento na praia, daquele dinheiro que ele deixou. Ele vai ver as desarmonias entre as pessoas, só que a morte também te tira tudo que você colocou como prioridade de material na terra. Você deixa o teu cartãozinho do banco, não tem o WhatsApp no mundo espiritual, deixa o celular, deixa a tua cama, teu prato, tua mesa, tua conta no banco, tua carteira, teu carro, tudo que envolve a vida material cai. As ilusões dos títulos acadêmicos, às vezes as pessoas dizem, nossa, fulano é, e falam na profissão como se isso fosse grandeza. Nós carregamos uma ideia ilusória de vida, e aí não nos preparamos para a morte. A gente se envolve tanto no materialismo, eu quero dar para os meus filhos, dê educação moral, o resto ele que dê conta da encarnação dele. Dê virtudes, evangelize desde pequeno, faça evangelho no lar, te envolva em práticas no bem, que teu filho vai ser um espírito honrado. Às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam um sucesso para o mundo. Interferimos na profissão, nos negócios, no casamento, nisso, naquilo, para depois ao desencarnar nos atormentarmos e não sairmos da psicosfera do lar. Preocupados ainda com o materialismo com relação aos filhos. O único valor que uma família, que os pais podem dar para o filho, que realmente tem importância, são aqueles valores que fazem ele errar menos, acertar mais e não voltar comprometido e corrompido. Lembro certa vez conversando num grupo de colegas de trabalho, e um colega chegou e ele falava muito pomposamente, ele dizia, não, porque o meu filho vai ser um sucesso. Não, porque ele vai ser o cara, ele vai se dar muito bem. E o menino tinha 12 anos. Ele disse assim, olha só, ele tinha um notebook velho que estava guardado lá em casa que não dava mais para usar. E ele mandou para um técnico para dar uma ajeitadinha, e o técnico botou um Windows XP. Deu uma ajeitadinha, botou uma plaquinha de memória melhor um pouco, porque a máquina não dava mais, e botou o Office bem antigo, coisas de informática. E aí ele disse assim, e ele conseguiu vender por R$1.000 para um amiguinho dele. E ele falava pomposo, de boca cheia. E os advogados que nos desculpem, ele disse, ele decidiu que ele vai ser advogado, mas ele vai ser o cara de sucesso. E eu fiquei pensando em falido para Deus. Porque se com 12 anos ele já aplicou um golpe num amiguinho, o que ele vai fazer com quem não é amigo? E o pai está achando isso virtude. E a gente vai descobrindo que nas regiões de sofrimento na terra, no mundo invisível, é o lugar onde estão a maior parte dos espertinhos aqui da terra. Por isso que Jesus nos disse, os últimos na terra serão os primeiros no mundo espiritual. Não seja o bom, o esperto, o vitorioso, o grande, o sucesso para a sociedade. Seja aquele que transita de forma invisível. A gente vai vendo a inferioridade do espírito até mesmo nos cemitérios. Quando você vê aquelas tumbas caras, cheias de granito, nunca dê um pão para um pobre. Aqui descansa em paz fulano de tal. Meu Deus, né? Que ilusão nossa. O espírito desencarna, a gente sabe, ele pode, em média os espíritos nos dizem que nós vivemos em torno de 25 anos no mundo espiritual. Isso quer dizer que alguns ficam 100 anos, 70, 40, 5, 3, 10, o somatório de 100 espíritos dividindo, em média 25 anos. Então tem aqueles que reencarnam às vezes 1 ano, 2, 3, 5 depois. A gente está indo no cemitério chorando, levando flor, e o espírito está na infância, já numa outra cidade, com um novo nome, com uma nova família, fervendo. E a gente está lamentando a morte, porque nós não compreendemos ainda essas leis divinas, tão perfeitas, tão belas, tão importantes. Então, seguindo, vocês acham que a ciência pode ou não pode contribuir para uma nova interpretação de Deus e do universo? Porque, mesmo sendo espíritas, iluminados pelo Espiritismo, o Espírito Emmanuel, guia do Chico Xavier, nos diz que sem percebermos nós carregamos uma ideia religiosa, uma visão de Deus
ultrapassada, vinculada à ideia das religiões. Jesus não fundou religião nenhuma, ele deixou um conjunto de ensinos morais. A criação das religiões são humanas. E aí elas adaptam as coisas como elas querem. Então vejam bem, quando Galileu Galilei começou com aqueles primeiros equipamentos que para nós hoje, nossa, mas para eles era extraordinário. E já seguindo Copérnico e outros filósofos e estudiosos da antiguidade, ele começou a ver as estrelas, olhando, calculando, mapeando, 7 da noite, às 9, às 11, às 3, às 5 da manhã, no mês de janeiro, julho, outubro, novembro, dezembro. De repente, no outro ano, tudo no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora, na mesma posição. E aqueles movimentos no céu e a terra. Opa, peraí. A igreja diz que a terra é chata, é plana e é o centro do universo, mas não é não. A terra é redonda, ela faz uma volta por dia e leva 365 dias para dar uma volta em roda do Sol. E quando ele vai lançar a teoria, a Santa Inquisição o prende como herege e oferece a fogueira para ele, caso ele não negue a teoria. E ele negou. E os biógrafos dizem que quando ele saiu, ele fez um sinal com o dedo, mas que ela gira. Adiantou a religião dizer que era emissária de Deus direta, que ela foi fundada por Pedro, por Cristo, por não sei quem, e dizer que a terra era chata? Quem é que foi que disse que a terra não era? E aí como é que ficou a visão do homem sobre Deus? Fica quietinho e deixa assim. Agora a ciência estuda a ciência materialista. Pesquisadores que nunca leram sobre espiritismo, nem ouviram falar de Allan Kardec, estão colocando seus pacientes em regressão de memória, e eles estão falando em outras línguas, de outras vidas, de traumas, de dramas que chocaram suas almas e que o conflito não se consegue resolver na terapia convencional. E aí eles ficam vendo que a alma, esse ser pensante, renasce de novo. E é Allan Kardec, no livro A Gênese, quem diz isso aqui. Quem toma a liberdade de interpretar as escrituras sagradas, quem tem esse direito, quem possui as necessárias luzes, senão os teólogos, ele pergunta. Os teólogos? Quem ousa? E logo depois ele diz, primeiro a ciência. A ciência não pede permissão para dar a conhecer as leis da natureza, e que salta sobre os erros e os preconceitos. É Allan Kardec quem diz. Então a nossa nova base de fé equilibrada não vai vir através das religiões, vai vir através da ciência. O Divaldo fez um comentário há um tempo atrás de que Allan Kardec estaria reencarnando e agora para a prova científica da existência do espírito. A hora que a ciência ver isso, claro que não vai ser um boom, uma descoberta que vai chocar todo mundo. É lento. Há um tempo atrás o Ibope fez uma pesquisa em Minas Gerais, questionando as diversas religiões, os seguidores, quanto à ideia da reencarnação. E 60 e poucos % dos católicos, contrariando os dogmas da igreja, acreditam na reencarnação. O que Kardec diz? Vai ser natural. Não vai ser algo que alguém chega e diz, descobrimos, bom, ponto, fechado. Não. E assim estão vindo os emissários, de forma extraordinária, nesse século agora, que vão trazer grandes transformações através da ciência. Então, a hora que a ciência provar a reencarnação, as religiões se adaptam, como vieram se adaptando a essas pesquisas. Só que nós agora precisamos ter uma nova visão de Deus e do universo, não mais aquela visão ultrapassada. Quando a gente consegue conhecer a cultura egípcia e ver como eles interpretavam Deus, como eles interpretavam a vida, quando a gente consegue ver como os gregos pensavam, como os romanos pensavam,
Quando você olha as ruínas e vê as várias formas que eles tinham de interpretar as coisas. E a gente vai vendo que nós trazemos muito forte essa ideia, por exemplo, de Moisés com uma visão punitiva de Deus. Um Deus mau, um Deus que pune, um Deus que julga, um Deus que está todo momento esperando para jogar castigo em quem errou. E aí Joana de Ângeles vem e nos diz que a maior parte dos tormentos e conflitos e sofrimentos e a geração de doenças nascem, senão de um todo, da nossa mente. E tem mais. Ela coloca que é a consciência de culpa, mas ela é inconsciente. Eu não sei as culpas que eu tenho, mas eu me sinto infeliz. Mas não sei por que eu ando irritado. Eu não sei por que eu estou desgostoso, diz Joana de Ângeles. A pessoa, por vezes, reclama que está descontente no trabalho, descontente com a vizinhança onde mora, descontente com a esposa, descontente com o marido, descontente com os pais, ou descontente com os filhos. Ela está descontente, ela está infeliz, a coisa... E ela coloca, esses descontentamentos estão na estrutura da consciência de culpa. Como ela não sabe interpretar as ocorrências, ela não vê que a infelicidade dela não está nas coisas exteriores, está dentro dela. E Joana de Ângeles vai mais. Quando você faz um comentário ruim da vida de alguém, imediatamente você faz um registro na consciência de culpa. Enquanto a culpa estiver mais densa, nunca haverá paz, harmonia, felicidade, prazer, gosto de viver na criatura. A gente não vê pessoas que envelhecem profundamente harmonizadas, tranquilas, acordam pela manhã, mesmo tendo problemas, dificuldades, conflitos, dramas familiares, profissionais, assobiam, cantam uma música, tem aquela coisa, aquele vigor, aquela energia para a vida. E tem gente que está sempre azeda, sempre amarga, e vai envelhecendo e cada vez ficando pior. É a consciência de culpa que vai dando à criatura exatamente o que Jesus havia nos dito: a cada um segundo as suas obras. O espírito só readquire a paz, a harmonia, o equilíbrio, a vida plena e saudável quando a consciência não tiver mais registros de culpa. Veja que Allan Kardec, ele questiona os espíritos. Ele pergunta qual a medida para o homem ser feliz na Terra. E eles responderam 3 itens. Vamos ver, os universitários agora nos ajudam. 3 itens para o homem ser feliz na Terra, dentro do que a Terra pode ofertar de felicidade, porque só o egoísta pode dizer que ele é extremamente feliz, porque com tanto drama ao redor de nós, quem não se condói com a dor do outro realmente é um egoísta, né? Mas vamos lá, quais são os itens? Vamos lá? Não. 3 itens para o homem ser feliz na Terra. 3 itens. Ser feliz? Medida de felicidade. Allan Kardec questiona os espíritos. Vamos lá, me ajuda? Saúde. Oi? Saúde. Saúde. Ter saúde é consequência. Vamos lá. Allan Kardec questiona: existe uma medida para o homem ser feliz na Terra, dentro do que ela pode ofertar? E eles disseram que sim. Fé no futuro, posse do necessário, e agora o item que Joana de Ângeles vem trabalhar na série psicológica: consciência tranquila. Enquanto houver consciência de culpa, não haverá plenitude para o espírito. Então, sempre que a gente tiver um gesto mau, está lá no Código Penal da Vida Futura dos livros Céu e Inferno. Não há um gesto mau que não resulte em sofrimento, como não há um gesto bom que não resulte em alegria. Qual a chave da felicidade para o homem na Terra? Qual é a palavra mais repetida no Evangelho segundo o Espiritismo? Oi? Caridade, 294 vezes.
mais do que o amor. Porque na verdade o amor só se expressa através da caridade. Então, e a caridade o que ela é? 3 itens de novo: benevolência, bondade, não está se falando de coisas materiais. Indulgência é moral. Perdão é moral. E aí outro dia, conversando com um grupo, a gente se questionou. Se os espíritos dizem que a caridade material é a mais fácil de se praticar aqui na Terra, uma pergunta: quem nesses últimos 3 meses deu algum bem, 10 reais, 30, 50, 100, 200 reais para algum necessitado? Se a caridade material é a mais simples, a mais fácil de se praticar, vocês percebem o que é desencarnar e querer ser feliz do outro lado sem ter construído nada? Apenas viver o materialismo, comer, beber, dormir, trabalhar. Eu posso desencarnar sabendo o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, a Gênese, a série de Emmanuel, a série de Joana de Ângeles. Posso saber tudo de cor, mas se não houver a ação real do Espírito, pouco ele produziu durante a existência. Pagar a conta em dia não é virtude. Às vezes a gente vê na TV eles mostrando que alguém achou uma carteira com dinheiro e devolveu. Isso não é virtude, é dever moral. A imprensa não deveria nem mostrar isso. Quem achou tem que devolver. Aliás, eu não gosto de achar dinheiro e vou dizer para vocês, estou sempre achando. Sempre achando. Até em viagem a outros países, tem um país que 3 vezes achei dinheiro. Mas quando eu acho, sempre repasso para algum mendigo. Não é meu. Não vou usufruir do que eu não trabalhei e não produzi. Não gosto de ganhar nada, não gosto de levar vantagem em nada. Porque toda vantagem que a gente tenta levar nas relações com o próximo, diante da lei de Deus, nós teremos que devolver. Não adianta ser oportunista, porque vamos complicar a nossa existência. Então a ciência vem ajudar a religião. E aí, com essa nova base de fé, a gente sai desses padrões. Nós estamos ainda muito vinculados, a gente ouve até espírita dizer que são temente a Deus. Estão lá nas pirâmides do Egito, lá em Moisés, que foi ele quem botou a ideia de ter medo de Deus. Nós temos que ter medo só de uma pessoa aqui na Terra, a única que pode nos causar mal, para nós, quem que é? Nós mesmos. Na lei de Deus, que é perfeita, a única pessoa que pode me adoecer, me atormentar, causar sofrimento a mim, sou eu. Então, vida e morte. O meu pai, ele teve, com 35 anos de idade, ele começou a ter convulsões epiléticas. Bastava ele ficar um pouco tenso, nervoso, até mesmo se ele fosse viajar, ele ficava excitado, nervoso, ele já começava a ter uma série de convulsões. E os médicos, mesmo com o Gardenal e os demais medicamentos, não controlavam. Ele foi até os 73 anos de idade com convulsões. Mas ele gostava de pitar, e pitava muito. E fumava. Uma vez ele foi para o hospital e ficou 50 e poucos dias. 30 e poucos dias na CTI e um período em coma ainda. Saiu do hospital, não deu um mês, já estava pitando de novo. Pegou um efizema pulmonar e foi ficando cada vez mais grave. E era triste ver ele nas noites geladas, 1 grau, 2 graus, 3 graus, abrindo a janela do quarto e dizendo que não tinha ar para ele respirar dentro do quarto. Ar tinha, ele não tinha mais pulmão, porque os alvéolos foram sendo queimados, inflamados pelo cigarro. E aí então, numa triste madrugada, ele parou de respirar, desencarnou. 3 meses depois, um dia, cheguei da casa espírita, estava me preparando para ir deitar, ouvi aquele vozerio no quarto, silenciei, deitei e enxerguei meu pai, magro, doente, do jeito que ele desencarnou, e uma equipe espiritual que havia levado ele para me visitar. E ele dizia para os benfeitores: olha, eu vou ficar aqui com o Paulo porque ele precisa de ajuda. Eles diziam: não, você vai retornar conosco, você pediu para vir visitar. Não, mas ele precisa de ajuda. Não, o Paulo não precisa de ajuda, quem precisa é você. Você vai retornar. E eu fiquei pensando, não deixei ele perceber que eu estava vendo ele, porque senão era capaz de ele fazer um escândalo. E aí eu fiquei pensando, acho que ele está querendo pitar.
Está querendo se encostar. É verdade, essa é a realidade. Quem fuma, desencarna, vai largar, gente. Não é assim. Não é assim. Qualquer vício, a gente desencarna, carrega junto. Sexo, droga, cigarro, bebida, qualquer tipo de vício moral, a gente vai se encostar nos encarnados. 1 ano depois, eu estava trabalhando em casa, uma pecinha pequena, onde eu tinha um computador. De repente o pai aparece na porta, algumas lágrimas. Ele disse para mim: filho, eu queria te pedir desculpa, porque eu nunca te abracei, te beijei e disse que te amava. Eu disse: mas pai, não precisa ficar te preocupando com isso, porque nós sabemos quando somos amados ou rejeitados. Não é eu ficar agarrando a toda hora e beijando que a gente vai saber se é ou não, porque a gente sabe quando um pai ou uma mãe nos rejeita ou quando eles nos amam. E aí desapareceu. Raramente eu registrava a presença dele. Quando chegou perto de 10 anos do desencarne dele, às vezes que eu vi ele, sempre aquele ar de coitadinho de mim, como eu sofri nessa existência. Era essa a posição que ele mostrava para a gente. E eu comecei a ver um ar severo, de um sofrimento, de uma dor totalmente diferente do coitadinho de mim. E daí ele disse para mim: filho, exatamente no dia e na hora em que eu me dei um tiro na cabeça na outra existência, foi naquele dia e naquela hora que iniciaram as convulsões aqui na Terra. Quando ele tinha convulsão, quando ela passava, ele esquecia, ele não reconhecia nós e não sabia onde estava. Então ele perguntava: quem é você? Pai, eu sou o Paulo. Paulo, mas quem que tu é? Onde é que eu estou? E aí ele disse para mim: durante dos 35 anos aos 73 anos, eu rememorei o fenômeno da morte, porque quando eu me dei o tiro, logo eu me vi num lugar diferente. E eu olhava pessoas diferentes e eu queria ter morrido, mas eu não sabia quem eram aquelas pessoas ao redor de mim e nem onde eu estava. Então a cada convulsão epilética eu rememorei. E tinha dias que ele chegava a ter 8. Veja a consciência de culpa que ele carregou. E ele disse: infelizmente, quando comecei a pensar sobre uma nova existência, fui orientado pelos benfeitores de que vou renascer profundamente doente dos pulmões. Que além do sofrimento que eu vou ter de passar, ainda vou encarregar uma família de dar conta de um bebê profundamente alérgico e doente dos pulmões. Porque o maldito vício do cigarro me destruiu. Eu resgatei um suicídio e voltei quase que na mesma condição de um suicida, com os meus pulmões totalmente danificados. E voltei de agora experimentar em novas vidas sucessivas a longa experiência de o mesmo tempo que eu fumei, será exatamente o mesmo tempo que eu vou precisar para me reequilibrar o meu corpo espiritual diante das leis divinas. E a tristeza dele era muito grande. Então, essa nova visão de Deus, não um Deus que pune, porque diz Joana de Ângeles, quando você vem com bens materiais e você não usa de forma coerente, só egoisticamente para ti e para os teus, quando você desencarna, não é Deus quem faz você nascer pobre, são as culpas que fazem você pedir para nascer pobre. Porque você viu tanta gente que estava transitando em profunda miséria e o teu egoísmo nunca te permitiu você olhar para o sofrimento do outro. E os fartos na terra, aqueles que não precisam correr atrás de forma puxada para os alimentos, geralmente são aqueles que pouco se importam com os sofredores. Quanto mais farto, menos se importa com os sofredores. E a gente tem que começar a ter essa nova visão. Nascemos sozinhos e retornamos totalmente a sós para o mundo espiritual. Que bagagem nós vamos levar junto? Que bem a gente pode fazer? Às vezes a pessoa faz um gesto e já é profundamente valoroso. Agora imagine aqueles que se oportunizam fazer muito mais. Então, com relação às culpas, a gente não precisa
Graças ao Espírito Joana de Ângeles, que escreveu a série psicológica, a gente não precisa ficar se culpando. Não há erro que não vai ter oportunidade do Espírito resgatar. E não é Deus quem fica esperando para punir. Lembro de um trabalho mediúnico em que um espírito feminino se manifestou num estado depressivo terrível. E o espírito falava devagar, mas num sofrimento, e dizia: você não vê quem eu sou? Você não está me enxergando, não vê o meu estado? Eu sou uma tragédia, eu sou uma desgraça, eu não mereço que ninguém mais fale comigo. Eu não mereço que alguém se dirija a mim. Eu não sou digna de nada. E lamentava, e eu ouvindo o Espírito, eu tinha que dialogar com ele. Eu fiquei pensando: meu Deus, e agora o que eu vou dizer? E o amigo espiritual que estava conhecendo o caso me envolveu e disse: minha irmã, conhecemos a sua vida de crimes como médica abortista. No entanto, vamos pensar juntos. Quando te viste no mundo espiritual, em algum momento, tu foste julgada por Deus? E o Espírito silenciou. E ele deixou. Depois de um tempinho, ela disse: não. Em algum momento, tu foste punida por Deus? E ela silenciou de novo e depois ela disse: não. E aí ele disse para ela: então por que te punes? Por que te punes? É exatamente o que o Espírito Joana de Ângeles diz: consciência de culpa. E aí então ele disse: comece agora, te prepare, te organize para os enfrentamentos que terás pela frente. Não perca tempo em lamentações. Erga a tua cabeça, porque é da lei divina que um dia tu vai te tornar anjo, mas por hora é preciso o justo resgate. E eles conduziram esse espírito. E muitos outros mais casos em que os espíritos são trazidos em profundas culpas, às vezes por coisas muito pequenas. E essas culpas, no geral, nascem pela visão religiosa ultrapassada de Deus que nós carregamos em nós. Esse Deus que está sempre esperando para nos punir. Às vezes a gente fica pensando, parece que Deus é Gandalf do Senhor dos Anéis, aquele senhor de túnica branca, barbudo, mas que está lá com um cadernão olhando para a gente, cuidando tudo que é gesto para querer jogar. Isso é o que as religiões passam para nós. A ideia de que você tem que ir até o sacerdote. Veja que a gente não está falando mal das religiões, porque não cabe ao Espiritismo falar mal das religiões. Nós estamos fazendo uma avaliação, né, da nossa capacidade de interpretar Deus e o universo. Para a gente encerrar, desconfigura às vezes quando a gente troca de computador. A maior estrela conhecida até o momento é, eu vou dizer conforme a gente pesquisou, VY Canis maiores, né? Cão maior seria. Ela é simplesmente 1 trilhão de vezes maior que o nosso Sol. E o nosso Sol tem 800 vezes o tamanho da Terra. Vamos seguir um pouco mais? A Via Láctea, que fica na borda do superaglomerado Laniakea, um conjunto que tem 500 milhões de anos-luz de diâmetro. Para a gente ir de uma ponta a outra, nós levamos 500 milhões de anos viajando a 300 km por segundo. De diâmetro e massa de 100 milhões de bilhões de sóis, no total de 100 mil galáxias que fazem parte dessa estrutura. 100 milhões de bilhões de sóis e cada sol com seus planetas ao redor. E aí os amigos espirituais dizem: do verme mais ínfimo nas entranhas da Terra ao mais extraordinário planeta do universo, Deus cuida com o mesmo amor. Nenhum de nós está ao abandono. Nós somos, no sentido de nossa existência,
tudo o que precisamos. Tudo o que nós precisamos das lições mais importantes que devem ser absorvidas por nós, a providência divina nos coloca. As dores, as dificuldades, as lutas, os benefícios, as facilidades, tudo são lições que nós temos que tirar o proveito como espírito imortal. No mundo espiritual, nenhum bem da terra, nem sobrenome, nem título, pode ser PhD na 10 na profissão que você está. No mundo espiritual não tem valor, porque a bagagem do espírito é bagagem moral. Então, quando a gente ouve alguém dizendo assim, mas você sabe com quem você está falando, a gente já sabe. Só por dizer isso, a gente já sabe o nível moral e espiritual que a pessoa se ilude, porque ela fez um curso universitário, às vezes colou e pagou outros para fazer. Hoje em dia você compra, muitas vezes, os títulos de doutorado e mestrado, e as pessoas fazem para ostentar ou melhorar o salário, e não pela intenção de ser um servidor mais nobre da humanidade. Então, que a gente não se iluda com o materialismo, o dia a dia das coisas da terra, que tem sua importância, mas não deve ser o foco da nossa existência, porque os gestos nossos, da experiência, serão os instrumentos de gozo, de plenitude, de alegria ou de sofrimento. Eu já passei 10 minutos, temos mais 5? Depois eu venho pagar esse tempo que eu estou devendo aí. Quando eu estava viajando, eu não estou exibindo as viagens, não é isso. Estava olhando as ruínas da cidade de Pompeia. Desde criança eu sempre fui fascinado pela história antiga, Grécia, Turquia, Roma, e tive a oportunidade de ir em mais de 10 desses países, olhar, né, esses ambientes, E quando eu estava na cidade, que é enorme de grande, de Pompeia, que foi coberta pelo Vesúvio em 1870, eles foram construir um aqueduto e descobriram essa cidade, cujas cinzas quentes do vulcão cobriram, e era muito quente esse pó das cinzas, ele secou tudo sem destruir nada. Então está lá, claro, telhados, mas tem casas enormes, praticamente intactas. E a gente andando naquelas ruas, naquela cidade tão grande, de 2000 anos atrás, eu fiquei me perguntando, o que faziam o dia inteiro essas pessoas? Uma cidade tão grande que em um dia você não consegue visitar ela. E eles ainda estão escavando e descobrindo mais. E foi ali que um espírito amigo me deu uma grande lição. Que o homem vai criando rotinas que são importantes. E nessas rotinas, ele se endivida ou ele se promove. Então, um vai lidar com a lenha, outro na floricultura, outro vai ser com a joia, outro vai trabalhar na construção, outro vai plantar a azeitona, o óleo, a uva, vai cuidar de cabras, outro vai plantar o trigo. E aí o espírito amigo disse, cada homem na terra e todos os homens desempenham um papel importante para Deus. E aí ele disse, veja bem, o eletricista, tem algum eletricista aqui? De uma maneira ou de outra todos nós somos, né? E aí o Espírito começou a me explicar, um eletricista, ele vai durante a sua vida fazer dezenas de instalações elétricas em casas e às vezes centenas. Quando ele chegar no mundo espiritual, se ele fez mal feito o trabalho dele, tudo que ele fez de má vontade e mal feito, sabendo que não deveria fazer daquele jeito, ele vai sentir-se infeliz, triste, chateado, envergonhado. E foi dizendo mais. O agricultor, ele produz o alimento, ele desempenha um papel importantíssimo para Deus, produzindo grãos, cereais, legumes, frutos. Se ele impregnar de pesticidas que fazem mal para o homem, quando ele chegar no mundo espiritual, o papel dele era produzir alimento, mas ele vai se envergonhar demais que pelo vil metal ele impregnou. E aí ele foi falando de uma série de profissões. E aí cabe a gente se perguntar, onde eu estou inserido, qual é o meu papel
para Deus. O professor, o médico, quem varre a rua, em qualquer lugar, o trabalho profissional nosso, durante a existência nós vamos viver muito mais tempo na vida profissional do que convivendo com a nossa própria família. Porque a gente não fica acordado 8 horas por dia com a nossa família. E aí outro dia o filho de um senhor que é construtor aqui em Passo Fundo, já desencarnado num acidente de automóvel, a mãe carregava muita culpa porque o filho estava alcoolizado, bateu numa ambulância e morreu. O médico, o enfermeiro, o paciente e o motorista. E a mãe sofria muito, já fazia mais de 20 anos. E depois, quando eu fui falar com essa mãe, ela me disse: Paulo, hoje está fazendo 21 anos que ele faleceu. Ele veio e trouxe essa mensagem. Falou vários aspectos particulares, pediu que eu não tornasse público a questão deles, e não estou tornando, porque não estou dizendo nomes, mas o pai é construtor. E ele disse bem assim: pede para minha mãe dizer para o meu pai que ele não vai levar 1 centavo do dinheiro que ele ganha na construção. Mas ele vai levar muita alegria, porque ele está deixando milhares de moradias. E a alegria dele, porque o papel dele para Deus, quando ele desencarnar, é ver a quantia de moradias que ele construiu para os homens aqui na terra. E depois a mãe desse menino desencarnado confirmou tudo que ele me disse. E aí ela disse que quando falou para ele, ele chorou muito. E é uma família que tem bens, tem posses e vive de forma muito simples em Passo Fundo. E ela disse: não é milhares, Paulo, mas fui falar com um amigo que é construtor e ele me disse: Paulo, tem condomínios que ele construiu com mais de 200 moradias. E ele procura botar um padrão de qualidade. Então vejam, para viver bem é preciso a ética, a pauta do Evangelho. Para morrer bem, não se iludam. Pode acender uma carreta de vela, pode mandar rezar centenas de missa. Ninguém vai tirar o bem e o mal em particular. A prece é sempre um lenitivo para o espírito que sofre, mas não vai resolver ele e Deus a sua questão. Então que a gente comece a perceber o quanto nós podemos desenvolver coisas importantes aqui na terra e nos brindarmos. Porque quando o Evangelho diz muitos os chamados, poucos os escolhidos, a gente pode pensar assim: mas essa coisa não está muito certa, Deus tem escolhidos. Mas aí a gente vai descobrir que todos que reencarnam são chamados. Todos, porque a reencarnação é uma proposta moral. Não é uma proposta física, ela é moral para o espírito. E quem se escolhe é o espírito. Não é Deus quem escolhe. Quem se escolhe é o espírito. Então, para a gente encerrar de um todo agora, vocês acham que já tem prova científica da presença de seres de outros planetas aqui na Terra? Tem ou não tem? Vamos olhar? Desde 1600 e pouco, mas principalmente a partir de 1800, os registros nos jornais do mundo inteiro. Acontece aqui em Santa Catarina, acontece no Paraná, nos Estados Unidos, na Inglaterra, num monte de países. Imagens que da noite para o dia, nas lavouras de trigo, aparecem desenhos que por vezes têm o tamanho de 3 campos de futebol. Se você for lá no YouTube, você vai ver os crop circle, e lá estão essas imagens. Olha o tamanho das pessoas ali, da noite para o dia. Olha a beleza das imagens. São centenas. E os pesquisadores perceberam que no talo do trigo, ele tem um nozinho. E ele é dobrado neste nó. O produtor do trigo não perde um grão. E eles dizem que é como se o pé fosse aquecido na hora da dobra. É algo extraordinário, né? E o que os espíritos nos dizem? Moralmente nós ainda não estamos autorizados a ter contato com eles, porque senão a gente pegaria a tecnologia e ia fazer porcaria lá fora, ou aqui dentro mesmo. Então, quando nós nos maturarmos mais, a gente vai crescer mais. Dá ou não dá para a gente ter um novo olhar sobre Deus e o universo? Sobre a vida e a morte? Tirar a ideia religiosa de Deus, todos os preconceitos da ignorância humana,
e perceber que Deus, esse ser desses bilhões e bilhões e bilhões de planetas no universo, não está cobrando de nós um simples errinho. Está na natureza, está na consciência, está na harmonia. Não vem ninguém se vingar de nós. É um trabalho psicológico, moral de cada um. Eu agradeço a casa pelo convite, peço desculpa se no afã a gente disse alguma coisa que não deveria, e também pelo tempo que a gente passou no horário. Muito obrigado.